Olá, meu nome é Paulo Canizaro, eu sou titular da Canizaro Associados, é uma empresa de consultoria e uma das especialidades nossa é sobre este tema, conflito nas famílias empresárias. Eu vou criar um espaço de conexão, principalmente com as empresas familiares, passar um pouco da minha experiência em relação principalmente ao tema de conflito. Vou ter a ousadia de ler aqui um pedaço da sinopse do livro. Afinal, como enfrentar os problemas diários das diferenças familiares nas empresas? Esse é que é o desafio, é o que nós vamos apresentar aqui. Porque seguramente os conflitos são partes essenciais da vida de qualquer pessoa e, evidentemente, das próprias instituições. Não há ambientes sem conflitos e sem diferenças. Não existe relacionamento sem confrontos. Nós não somos feitos de perfeições e isso, evidentemente, reflete no ambiente das empresas. Os conflitos são destrutivos porque eles limitam as fronteiras estreitas, como também dominam os sentimentos. As empresas familiares são empresas também emocionais. As relações humanas também sempre terão incômodos. E compreender essa imposição é um ato de coragem, principalmente nas empresas familiares. Aceleram-se normalmente as diferenças nas empresas familiares e isso tem prejudicado a perpetuidade das instituições. Esse é o tema que esse canal vai ser feito para isso, para apresentar como tratar a profilaxia dos problemas empresariais. Em relação ao tema de empresas familiares, nós vamos começar apresentando um painel das principais reflexões sobre o ambiente das empresas, ou seja, como estão as empresas familiares nesse momento e qual a profilaxia para fazer esse tratamento do que eu chamo de conflitos destrutivos. Como é que é o tratamento dominante na literatura especializada? Eu venho de uma geração de empresas familiares em que o principal escritor foi o professor João Bosco Lodge, pelo qual, inclusive, eu faço um tributo, porque ele é o precursor desse tema no Brasil. Ele, desde a década de 70, escreveu muito sobre isso e eu, inclusive, fui aluno dele. O tratamento dominante da literatura especializada de empresas familiares sempre foi muito ruim, sempre tratou as empresas como empresas pequenas, empresas com problemas, muito conflituadas, cheias de diferenças entre os familiares, ou seja, teve alguns escritores, inclusive, que olhavam ela com extrema desconfiança, como o escritor Vidigal, que dizia que ela não deveria ser muito séria, porque ela não deveria ser muito estudada, porque ela é uma empresa problemática. Evidentemente que essa coisa evoluiu, ao longo do tempo. As empresas familiares, muitas delas se profissionalizaram, elas ganharam espaço nas próprias economias, nas principais economias do mundo. A empresa familiar tem um papel preponderante, levando em conta que a empresa familiar brasileira é uma empresa normalmente de primeira geração, diferente das empresas na Europa, por exemplo, que são empresas seculares de 300, 400, 500 anos. No Brasil, normalmente são uma empresa de primeira, no máximo de segunda geração. E a empresa brasileira tem tido dificuldade de se perpetuar por um conjunto de, vamos dizer, de atributos que atacam ela, sejam a economia um pouco desfavorável, a falta de cultura de empreendimentos no Brasil. Você não tem uma legislação tributária que favoreça a atividade empresarial. Mas uma das coisas que compromete a perpetuidade da empresa brasileira tem sido os conflitos nas famílias. Um outro aspecto extremamente relevante e que, inclusive, forma até uma curiosidade, uma das grandes conquistas civilizatórias da sociedade contemporânea é o aumento da longevidade da vida. As pessoas estão cada vez mais longevas, A gente tem vivido bastante, cada vez mais, a expectativa de vida aumentou muito. Curiosamente, no ambiente das empresas, isso não vem acontecendo. A mortalidade das empresas é cada vez mais acelerada. E aí se perguntaria, que confronto é esse se você tem a longevidade da vida e, ao contrário, na vida empresarial, a mortalidade das empresas é maior? Um dos aspectos é exatamente a mudança dos comportamentos humanos, também no ambiente empresarial. As famílias mudaram muito, Houve uma série de mudanças na família que foram impactadas nesse ambiente contemporâneo. Houve um crescimento grande das expectativas individuais, as pessoas cada vez mais estão individualizadas e isso impacta o ambiente familiar. É importante a gente ressaltar qual é o pensamento tradicional nos estudos das empresas familiares. A literatura dominante
sempre tratou que precisava governança corporativa, melhoria da gestão, profissionalização dos herdeiros, qualificação dos sucessores. Toda a literatura dominante em relação às empresas familiares sempre foi nessa linha, né? Eu mesmo tinha comentado que fui aluno do professor Lodge, eu fui formado com esses conceitos na gestão empresarial, nas empresas familiares. Eu entendo que é preciso mais alguma coisa em relação a isso. Nós vamos tratar de um assunto depois chamado protocolo de família. O que vem a ser um protocolo de família? Dentro desse espectro da empresa familiar, um dos aspectos mais relevantes é que a família também mudou. E por que mudou? Porque os valores contemporâneos também mudou, né? Nós temos hoje os grandes pensadores, como Bauman, que fala sobre a sociedade líquida, ele fala sobre essas mudanças contemporâneas, né? Ele fala sobre a individualidade, as pessoas estão cada vez mais apartadas, o sentido do conhecimento político é cada vez menor, as pessoas, ao contrário, estão sendo despolitizadas, as emoções também mudaram, os desejos pessoais são cada vez mais próprios e especiais em cada pessoa. Então, evidentemente, que isso traz impacto dentro do ambiente familiar, porque você, normalmente, na empresa familiar, é sócio por uma imposição, mas cada um tem um nível de expectativa pessoal em relação à própria durabilidade da empresa. Outro aspecto que eu queria relevar é que, em relação às tendências das empresas familiares, os próprios fundadores e aqueles que serão sucedidos também têm modalidades pessoais muito próprias. E isso, às vezes, tem impactos importantes no processo de perpetuidade das empresas. Então, você tem fundadores que têm características monarcas, você tem o general, você tem os diplomatas, os três principais são esses, né? O perfil psicológico dos fundadores, ele pode ser um empecilho ou um facilitador para o processo de sucessão nas empresas familiares. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma gravação para discutir sobre o que é um protocolo de família, como é esse instrumento multidisciplinar que eu defendo que é uma peça fundamental para garantir a perpetuidade de uma empresa familiar, uma empresa durável, uma empresa com valores, como diz um escritor espanhol, de valores perduráveis. Bom, eu fiz essa primeira gravação. Se vocês gostaram desse tema, se inscreva aqui no canal para a gente compartilhar mais informações e trocar as experiências que foram acumuladas ao longo desses anos nessa área.